Gente, tudo bem? Gente, hoje eu vou falar sobre um assunto que eu vejo assim, muitas pessoas comentando sobre isso, né? Ou falando alguma coisa a respeito, mas assim, eu vejo muitas dúvidas em relação aos meus pacientes, em relação aos meus seguidores. Então a gente vai falar hoje por que eu preciso diminuir a inflamação para emagrecer, tá? O que é essa questão de processo inflamatório? O que acontece dentro do nosso corpo que pode fazer com que aconteça sim um baixo grau de inflamação e que isso dificulte minha perda de peso, né? Que alimentos são esses? Que são alimentos inflamatórios? O que está acontecendo? Como que a ingestão desses alimentos inflamatórios podem potencializar a minha inflamação? Vamos entender um pouco sobre esse assunto? Vamos falar um pouco sobre isso hoje, que eu acho que está com muita dúvida, e aí a gente vai discutir sobre isso, vamos trazer o que os estudos científicos nos mostram, vamos falar um pouco em relação à inflamação. Por que eu preciso diminuir essa inflamação para emagrecer, para perder peso? Vamos lá? Bora falar sobre isso? Então, o que desencadeia o processo inflamatório dentro do nosso corpo, gente, é o excesso de nutrientes, tá? Quando eu como muito, eu desencadeio um processo inflamatório dentro do meu corpo, tá? E aí, eu vou aumentando o número de adipócitos, né? Eu vou aumentando o número deles, tá? E isso vai contribuindo para gerar um desajuste no nosso corpo. Por quê? Porque, pensa comigo, o tecido adiposo, ele armazena a gordura. Só que além de armazenar a gordura, gente, ele ainda produz substâncias que conversam com o nosso organismo. Então, produz substâncias que regulam o gasto energético, o tecido adiposo produz substâncias que regulam a sensibilidade à insulina, ele produz substâncias que aumentam a capacidade oxidativa, ele produz substâncias que regulam o apetite. Então, quando esse processo fica exacerbado, ou seja, quando eu aumento muito, então, quando essa capacidade que o meu tecido adiposo tem de armazenar gordura é ultrapassada, essas sinalizações, elas são comprometidas. Olha que loucura, gente. É uma loucura isso. Então, eu penso assim, se ele regula apetite, isso é comprometido. Se ele regula insulina, isso é comprometido. Daí vem essa dificuldade que o ser humano tem em perda de peso e aumenta esse processo inflamatório quando a gente pensa que o ser humano está comendo demais. Ele está comendo demais, está gerando ali um processo inflamatório que está fazendo com que essas sinalizações não aconteçam de maneira correta dentro do corpo. Controle de fome, saciedade, controle de insulina. Vocês entendem? Olha que loucura. Sabe aquele paciente que fala assim, Carol, a minha fome não passa. Eu tenho fome o tempo todo. Esse paciente é um paciente inflamado. Esse paciente está com um processo inflamatório acontecendo dentro do corpo dele, tá? Um processo. Então, o excesso de nutriente, né? O que ele vai fazer? Ele vai fazer com que eu aumente os adipócitos e isso vai fazer com que eu tenha realmente um processo inflamatório acontecendo dentro do meu corpo, tá? Esse processo inflamatório acontecendo, ele tá muito relacionado com estímulos dessas vias principais, levando à produção de substâncias pró-inflamatórias. Então, quanto mais eu como, mais eu tenho substâncias pró-inflamatórias, mais eu não consigo emagrecer. Olha que loucura, gente, tá? É assim. Mas, Carol, o que eu tenho que fazer então? Como que eu faço para modificar tudo isso? Eu tô me sentindo inflamado, eu tô sentindo que eu tô com dificuldade de perda de peso, eu tô sentindo que o meu corpo não tá indo, eu tô sentindo que o meu metabolismo tá lento. Não é assim que as queixas são assim dentro do consultório? Cara, eu não consigo emagrecer, tem alguma coisa que tá assim, fazendo com que eu não vá pra frente, que eu não consiga evolução, que eu não consiga progressão. Vamos entender o que vocês podem fazer pra gente diminuir esse processo inflamatório dentro do corpo e realmente dar uma alavancada na perda de peso e realmente conseguir fazer. Então, vamos entender o que a gente tem que fazer para a gente diminuir esse baixo grau de inflamação e potencializar os resultados, melhorar essa via metabólica, melhorar essa sinalização que acontece dentro do nosso corpo, para que a gente consiga benefício em emagrecimento. Vamos tentar entender o que eu posso fazer. Então, a primeira coisa que os estudos assim são super focados e falam o tempo todo é com relação à ingestão calórica, né? Então, se a gente pensa que o excesso de nutrientes está multiplicando esses adipócitos, gente, o que a gente tem que fazer? Diminuir a quantidade. É o primeiro ponto que a gente tem que entender, é que a gente deve sim diminuir a quantidade que está comendo. A gente está comendo em excesso, gente. É óbvio que estamos comendo em excesso. Tá todo mundo obeso, todo mundo sobrepeso, tá todo mundo inflamado, então a gente tem que diminuir essa quantidade. Os estudos são categóricos. Quando a gente consegue diminuir quantidade, esse excesso não forma tanto tecido adiposo. Então tá, legal. Consegui. O segundo
ponto que está muito ligado com essa questão de alta ingestão calórica, gente, é o controle de estresse e sono. Então, o que acontece? O paciente está muito estressado, está muito ansioso, isso aumenta, você acaba comendo mais, aumenta a ingestão calórica e isso contribui para quê? Para aumentar o tecido adiposo. Outra questão é qualidade de sono. Os estudos são categóricos. Quando eu tenho um sono que não é reparador, não é restaurador, eu fico com muito mais compulsivo, principalmente no fim da tarde, por doces e carboidratos, né? E esse excesso de doces e carboidratos vão sim ser acumulados e vão fazer com que o processo inflamatório seja exacerbado. Então, controlar o estresse e controlar a qualidade de sono é fundamental para que a gente possa diminuir, minimizar esse baixo grau de inflamação e conseguir sim alavancar essa perda de peso, tá? Legal. O terceiro ponto é essa questão por processo oxidativo. Então temos que entender que essa pessoa inflamada, ela está passando por um processo oxidativo e que ela precisa não somente de uma restrição calórica, que muitos fazem, né? Ah, eu vou parar de comer que eu emagreço. Não é assim. Eu preciso sim ter uma pessoa com uma ingestão adequada de fitoquímicos, de nutrientes. Eu preciso desses fitoquímicos para ter uma ação anti-inflamatória dentro do meu corpo e ir resolvendo essas sinalizações, para o nosso corpo, para que metabolicamente eu fique em equilíbrio e consiga esse emagrecimento. Então, não é só restrição calórica, eu sempre falo isso para vocês. A dieta tem que ter nutriente, a dieta tem que ter qualidade. A qualidade é fundamental para o emagrecimento. Só acontece o emagrecimento se tiver os dois andando junto, qualidade e quantidade. Então não adianta só restringir as calorias, é por isso que de repente você não emagrece, porque você fala, ah, é só eu restringir, é só eu parar de jantar. O quarto ponto que vai te ajudar a diminuir essa inflamação, esse processo inflamatório que está acontecendo no seu corpo e auxiliar e alavancar seu emagrecimento, gente, é o intestino. O intestino, ele impacta o processo inflamatório. Então, o que acontece? A desbiose, ela gera uma inflamação de baixo grau que gera doenças. Então, a gente tem que equilibrar. O que é desbiose? É um desequilíbrio do intestino. Então, a gente tem que reequilibrar essa flora intestinal, tá? Então, às vezes, o baixo grau de inflamação está acontecendo dentro do seu corpo por alta ingestão de alimentos alergênicos. E isso é super individual. Aqui, por sinais e sintomas, eu consigo detectar quais alimentos realmente são alergênicos para vocês. E aí, eu consigo sim fazer uma dieta que retire esses alimentos alergênicos, que diminua o processo inflamatório e que alavanque essa perda de peso. Então, controlar o intestino retirando os alimentos alergênicos, reinoculando essa flora intestinal, colocando os diversos. Então, trabalhar esse equilíbrio da microbiota intestinal, gente, retirando os alimentos alergênicos, reinoculando essa flora intestinal com o uso de probióticos, inserindo as fibras necessárias, inserindo água necessária, né, inserindo atividade física, tudo isso vai ajudar com que você aumente seu peristaltismo intestinal, diminua o seu processo inflamatório e consiga o emagrecimento, alavancar esse emagrecimento. Olha que loucura, gente. Eu acho sensacional, a nutrição ficou louca. E aí, o que acontece? O quinto fato é o quê? Retirar alimentos que sim, são considerados pró-inflamatórios. Então, existem sim alimentos que são assim, já são assim, considerados pró-inflamatórios mesmo. Que alimentos são esses? Então, a gente pensa em embutidos industrializados, a gente pensa em linguiça, salame, salsicha, presunto, o glúten, que é uma proteína extremamente alergênica, os refrigerantes, a bebida alcoólica em excesso, as frituras de imersão, a carne vermelha, olha que loucura, gente. Excesso de gordura saturada, gordura trans. Então, alimentos ultraprocessados, os salgadinhos, os biscoitos, os enlatados, o açúcar, né, gente? Então, todos esses são considerados alimentos pró-inflamatórios, são alimentos que, sim, podem inflamar mais, podem desencadear esse aumento de adipócito e pode, sim, acontecer esse baixo grau de inflamação dentro do seu corpo, fazendo com que você não consiga perda de peso. Carol, mas que mais? O que mais que eu posso fazer? Então, eu retiro esses alimentos e coloco o quê? Vamos incluir? Vamos incluir alguns alimentos que são anti-inflamatórios, né, gente? Existem alimentos que, sim, eles são muito interessantes para serem colocados na nossa rotina. E aí, quem são eles? Os vegetais de folhas verdes escuras, os peixes, as frutas vermelhas, o azeite, a cúrcuma, a chia, a linhaça, as uvas, o chá verde. Olha quanto alimento que a gente pode incluir que tem esse efeito também anti-inflamatório. Mas não adianta nada eu incluir esse tipo de alimento e não retirar os alimentos que são ruins. Não adianta nada eu incluir esse tipo de alimento e não melhorar estresse, sono e intestino.
Então, para controlar esse processo inflamatório dentro do nosso corpo e conseguir alavancar a perda de peso, eu tenho sim que incluir esses compostos bioativos, né, para diminuir essa resposta inflamatória no nosso corpo, tá? Mas é o que eu falo sempre para vocês, o organismo ele funciona como uma orquestra, não adianta só colocar, tem que retirar muitas vezes, né? Não adianta só inserir alimentos, tem que suplementar muitas vezes. Então é tudo muito individualizado e o nutricionista faz isso com maestria para vocês. Gente, alguns estudos, eles falam também sobre jejum intermitente e plant-based. São duas estratégias muito interessantes que eu uso aqui dentro do meu consultório e que podem sim favorecer que você minimize esse processo inflamatório e alavancar o seu emagrecimento, diminuindo a resposta inflamatória. Olha que legal! Então existem sim já estudos fazendo esses comparativos e usando algumas estratégias alimentares que a gente usa aqui dentro do consultório para que a gente consiga controlar esse processo inflamatório, tá? Uso também de alguns suplementos anti-inflamatórios, muito bacana, tá, gente? Então, de repente, um ômega 3, um probiótico, alguns moduladores de sistema de detoxificação, tá? Pensando em plant-based, a gente gosta de detoxificar também, né? Aquela história do detox vale super a pena para dar esse up e para diminuir o processo inflamatório, tá? Gente, enfim, uma alimentação super equilibrada, baseada em alimentos naturais, evitando ultraprocessados, evitando industrializados, né? A prática de exercício físico, tudo isso, gente, pode melhorar o metabolismo e o perfil inflamatório, ficando mais perto de um equilíbrio nutricional e metabólico. Então é fundamental que vocês organizem tudo isso dentro do seu corpo para que diminua o processo inflamatório e vocês consigam o emagrecimento de uma vez por todas. Mas pode sim ser tudo isso que está impedindo o seu emagrecimento. Então vamos focar nisso e bora reverter tudo isso, certo? Beijo da Nutri.